Resolução COFITO 17/1917. Baixa atos complementares à Resolução COFITO 60, que dispõe sobre a prática da acupuntura pelo fisioterapeuta, e dá outras providências. O presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no exercício de suas atribuições, e cumprindo deliberação do plenário, em sua 51ª reunião ordinária, realizada em 21 e 22 de abril de 1988. Considerando que a Resolução COFITO 60, que dispõe sobre a prática da acupuntura pelo fisioterapeuta, determina que no exercício de suas atividades profissionais, o fisioterapeuta poderá aplicar, complementarmente, os princípios, métodos e técnicas da acupuntura desde que apresente, ao respectivo CREFITO, título, ou certificado de conclusão de curso específico patrocinado por entidade de acupuntura de reconhecida idoneidade científica, ou por universidade. Considerando que a idoneidade científica da entidade será demonstrada pelo interessado, ou mesmo pela própria entidade ministradora do curso, através de atos, fatos, documentos e outros elementos admitidos no meio educacional, científico e profissional. Considerando que, por não existir currículo mínimo fixado para curso de acupuntura, por parte das entidades oficiais responsáveis e disciplinadoras da área acadêmica. Considerando que as entidades no país de reconhecida idoneidade científica e educacional, ministram cursos de acupuntura com carga horária mínima de 600 horas, sendo 1/3 de atividade teóricas, e o restante de atividade práticas, num mínimo de 2 anos. Considerando que, para reconhecer o certificado expedido por entidade de reconhecida idoneidade científica e educacional, que ministra curso de acupuntura, o COFITO, para fins de registro previsto na Resolução COFITO 60, precisa determinar a carga horária mínima do curso. Considerando que a Justiça Federal reconheceu que a acupuntura é atividade profissional vinculada à saúde pública, e que mantém afinidade com as atividades dos fisioterapeutas, exigindo para seu exercício a devida habilitação, e que o registro no COFITO para o exercício da atividade é feito com a chancela do poder público, podendo gerar penalidades de toda ordem, inclusive as disciplinares previstas em lei ou regimentos dos órgãos criados para o controle e fiscalização do exercício profissional, e que a inscrição no CREFITO e consequente expedição de documento autorizando o exercício da atividade de acupuntura, importa no reconhecimento do poder público, de que o inscrito é pessoa capacitada, e pressupõe que o órgão fiscalizador teria examinado os títulos de habilitação correspondente, juízo da 5ª Vara Federal Rio de Janeiro, sentença em mandado de segurança número SETE 681.470/86. Considerando que o egrégio Tribunal Federal de Recursos reconheceu a legitimidade do fisioterapeuta para exercer complementarmente em suas atividades profissionais a acupuntura, na concordância com o preceituado na Resolução COFITO 60, acórdão primeira turma registro AMS 113.658/Rio de Janeiro. Considerando que ao reconhecer a legitimidade do fisioterapeuta inscrito no CREFITO, e com registro no COFITO, para exercer complementarmente em suas atividades profissionais a acupuntura, na concordância com a Resolução COFITO 60, o Tribunal Federal de Recursos TFR, assegura ao profissional o direito de inscrição em concurso público, ou sob qualquer outra forma, destinado à admissão de profissional ao exercício da acupuntura. Considerando que nenhum curso, que ministre acupuntura em razão mesmo do acórdão do Tribunal Federal de Recursos TFR, poderá impedir o fisioterapeuta de matricular-se para a obtenção do respectivo certificado da entidade patrocinadora, para fins de prova perante o COFITO, na conformidade com a Resolução COFITO 60, resolve. Artigo 1º. Para os efeitos previstos na Resolução COFITO 60, o certificado de conclusão de curso de acupuntura somente será aceito e registrado no COFITO, se o curso for ministrado por entidade de reconhecida idoneidade científica e educacional, comprovar carga horária mínima de 600 horas, sendo 1/3 de atividades teóricas, e com duração mínima de 2 anos. Parágrafo único.
O membro do corpo docente dos cursos de acupuntura deve ter registro no COFITO, nos termos desta resolução, quando fisioterapeuta. Artigo 2º. Após registrado no COFITO certificado, na forma do caput do artigo 1º, o CREFITO promoverá a inscrição do documento, em livro próprio, habilitando o fisioterapeuta a aplicar, complementarmente, os métodos e técnicas da acupuntura nas suas atividades profissionais. Parágrafo único. O CREFITO anotará na carteira de identidade profissional do fisioterapeuta, modelo livro, os elementos relativos ao registro e inscrição da habilitação na autarquia. Artigo 3º. Somente depois de efetuado o registro de qualificação em acupuntura, poderá o fisioterapeuta exercer a prática profissional e anunciar, pelos meios eticamente permitidos, o conhecimento científico profissional da acupuntura. Parágrafo único. O profissional fisioterapeuta habilitado para o exercício da acupuntura fica, para os efeitos de direito, sujeitos às normas previstas no Código de Ética e no Código de Processo Disciplinar do fisioterapeuta, considerando que a atividade da acupuntura é complementar e não autônoma. Artigo 4º. Para os fins previstos neste ato normativo, não comprovando o fisioterapeuta a carga horária mínima fixada no caput do artigo 1º, deverá complementá-la, para a obtenção do registro de qualificação para a prática da acupuntura, perante o COFITO. Artigo 5º. Fica assegurado, na conformidade com o acórdão do Tribunal Federal de Recursos TFR, que reconheceu legitimidade ao fisioterapeuta de aplicar, complementarmente, os métodos e técnicas de acupuntura nas suas atividades profissionais, na forma da Resolução COFITO 60, o direito de inscrição em concurso público, ou sob qualquer outra forma, destinado à admissão de profissional ao exercício da acupuntura. Artigo 6º. Nenhum curso que ministre acupuntura, na forma prevista no caput do artigo 1º desta resolução, em razão, inclusive, do acórdão do Tribunal Federal de Recursos TFR, poderá negar ao fisioterapeuta o direito de matricular-se para a obtenção do respectivo certificado de conclusão de curso, para os fins de prova perante o COFITO, na conformidade com o previsto na Resolução COFITO 60. Artigo 7º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo ato complementar da Resolução COFITO 60, revogadas as disposições em contrário. Serviço Público Federal. Resolução número NOVE 7 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Senhor Secretário. A Resolução número NOVE 7, de 22 de abril de 1988 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, baixa atos complementares à Resolução COFITO 60, que dispõe sobre a prática da acupuntura pelo fisioterapeuta, e dá outras providências. Analisando o conteúdo da Resolução número NOVE 7 do COFITO, verifica-se que a mesma veio corrigir algumas distorções existentes em resolução anterior sobre a prática da acupuntura pelos fisioterapeutas, de maneira complementar às demais atividades de fisioterapia. A presente resolução estabelece a área de atuação do fisioterapeuta, bem como os requisitos de capacitação formal para sua inscrição e habilitação pelo referido Conselho para o exercício desta prática. Do ponto de vista técnico, não vemos inconveniente quanto à decisão do Conselho, mesmo porque o exercício da atividade pressupõe o atendimento de princípios básicos de formação profissional não incorrendo em risco de prática inadequada.